Aleluia. Boa noite a todos, Pai seja convosco, amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado que a graça e a paz do Senhor seja com ela, que o Senhor a abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto e que a bênção do Senhor venha cobrir este lugar nessa noite, amém, querido? Você precisa do agir de Deus, amém? Então nós vamos levantar as nossas mãos e dizer: Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Nós contamos com o teu poder para viver todas as coisas que o Senhor tem ordenado a nosso respeito. Erga tuas mãos e junto com ela a tua voz e comece a declarar que você é um homem e uma mulher dependente de Deus e que você está aqui por causa dele. Pai, é para o teu louvor, é para a tua glória, a nossa fé. Nós nos reunimos no nome do Senhor, pelo qual todo aquele que te invoca, Senhor, é salvo, é resgatado, é abençoado, é livre, Senhor, é tomado das trevas, é tirado, Deus, dos males. Nós estamos aqui pelo teu poder, Espírito Santo, que nos deste para congregar, Deus, e neste ato, Deus, nós cremos que quando nós estamos unidos, cumprindo a tua palavra, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, Pai. Então enche esse lugar agora, Pai, com a bênção do Senhor, esta casa que está ligada agora na tua presença, esse homem, essa família, esta empresa que está ligado diante do teu trono, enche da tua presença, enche da tua vida, Senhor, enche do teu domínio, do teu cuidado, enche agora da tua salvação, Senhor. Nós invocamos, Senhor, a tua presença que supre toda necessidade, a tua presença que cura toda enfermidade, a tua presença que quebra toda cadeia, Pai. Opera nesta hora, Pai, a tua presença que abre os olhos, a tua presença que dá descanso para a mente, para o coração, a tua presença que tira, Deus, o enfado, que abre as portas que ninguém pode fechar. Traz agora, Deus, dessa presença viva sobre o teu povo. Traz nessa presença experiências maravilhosas. Traz aqui, Espírito de Deus, coisas maiores, firmes, como diz Jeremias 33. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Traz agora, Deus, traz agora as coisas grandes, as coisas firmes do teu servo. Traz agora o que tens preparado para esse jovem. Traz agora, Deus, o que essa casa, o que essa família precisa. Sacode, Deus, tira de domínio, tira de tristeza, tira da mesmice, Pai. Aonde houver uma retenção, aonde houver uma paralisia, aonde houver algo, Senhor, comprometendo, aonde houver algo atrapalhando, Deus, causando dor ou tristeza, nós dizemos no nome do Senhor: seja repreendido, desfeito, desapegado do teu povo, desligado das tuas, Senhor, das tuas famílias, no poder que há no nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, a tua casa, abençoamos a cidade, abençoamos esta terra, abençoamos aquele que tem fome, vai comer, vai se deleitar, Senhor. Abençoamos o que tem sede, vai beber. Abençoamos o que precisa de uma provisão, vai receber. Abençoamos aqueles que precisam hoje ser curados, receberão cura, Pai. Não haverá impossíveis, ó Deus, na nossa vida. Não haverá obstáculos, ó Pai, que nós não possamos saltar e prevalecer. Por isso nós te pedimos, Senhor, unge, Senhor, agora os louvores, unge, Senhor, os lábios, unge as mãos dos teus servos para esta adoração. Tira agora, Senhor, tira aquilo que é velho, ultrapassado. Coloca o óleo precioso da unção, coloca o óleo precioso da unção, coloca o óleo precioso da unção, e vai tirando os parasitas, e vai tirando, Deus, aquilo que nós não vemos, que está tentando nos deter. Vai fazendo as trevas invisíveis da maldade, vai tirando agora com a tua unção, Pai. Vai quebrando, Senhor, níveis, ó Deus, de confusão, coisas velhas do passado, vai desprendendo, vai fazendo algo novo, Pai. Faz algo novo agora, Espírito de Deus. Sara, levanta, Pai, levanta, Senhor, ressuscita aquele que não consegue andar, se mover, acreditar. Faz, Espírito Santo, o teu querer. Nós te convidamos no nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diz amém. Aplaude o Senhor e dá glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos apenas concluir o assunto da semana passada, do Salmo de número 137.
E nós vamos entrar hoje em um outro salmo, embora eu quero que você me acompanhe, que você se mova no Espírito Santo. Às vezes o teu corpo cansado, você pode pensar que não consegue acompanhar e que é muita coisa. Então você não tem que olhar para o corpo, você tem que crer no poder do Espírito Santo que foi dado para você se mover. Você não se move na carne você resiste o movimento da fé, do poder de Deus. Você se move no Espírito Santo, você se move na capacidade que Deus dá. Quando você acredita na palavra, uma outra vida passa a tomar forma dentro de você. E aí os teus pensamentos começam a ser pensamentos diferentes daquilo que antes já estava acontecendo. E você começa a ter visões. Porque esses pensamentos, eles saem desse lugar de preocupação, porque você vai sendo envolvido pela palavra, vai sendo envolvido pelo poder e o amor de Deus, e os teus olhos então começam a se abrir, e você então começa a enxergar, não apenas a me escutar, porque você é tirado da dimensão terrena e colocado diante do trono da graça, aonde todo favor é dado, e é onde a tua vida e as tuas necessidades, elas são ministradas, independente do que eu disser. Depois que o Senhor consegue te tomar e te levar no Espírito para você ministrar a Deus, irmãos, ainda que eu pregue qualquer coisa fora daquilo que está acontecendo com você, é diante de Deus que você recebe. E Deus, querido, nele, a Bíblia diz que não tem um que se achegue a ele que volte sem ser galardoado. Todos aqueles que vêm a mim, ele diz, de maneira nenhuma lanço fora. E todos os que vêm a mim, a palavra do Senhor diz que com fé eles são presenteados. Amém, irmão? Então eu quero que você se prepare para receber o que você precisa. E aí, querido, nesses presentes vem libertação de dores, de traumas. Não é apenas coisas materiais, é aflições de alma, ansiedades. São coisas que continuam vindo na nossa vida, nos afetando. Nesse mover do Espírito Santo são tantas coisas. O que a igreja mais precisa, pastora, é do que o Senhor disse em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 14. Ele disse, eu colocarei em vós o meu Espírito, e eu darei a vocês vida, e eu vou tirar vocês do lugar onde vocês estão, e eu colocarei vocês na terra de vocês. O Espírito Santo é este poder que nós estamos falando. A renovação da esperança é esse poder de tirar você desse lugar onde os teus pensamentos talvez se enfraquecido por tudo que a gente não consegue fazer. Você sabe que você fica fraco, você fica frustrado. Está ali, Ezequiel 37, 14. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. E aí depois que você começa a viver, você então entende que você não precisa mais ficar naquela condição. Você não tem mais que aceitar aquelas coisas. Você não tem mais que concordar com elas. Você não precisa mais tolerar nenhuma delas. Você recebe da parte do Senhor a autoridade para sair de qualquer conflito. Eu quero que você entenda, irmãos, é tão maravilhoso. Eu estava conversando com o pastor e eu disse, quando você recebe uma palavra de autoridade, você não tem que ficar brigando com mais ninguém, guerreando com alguém. Você já recebeu, é como Jesus. Diga, eu sou como Jesus, quando recebo a palavra do Pai. E como é ser como Jesus? Você dá uma ordem com a palavra e aquilo que você precisa acontece. Porque é uma autoridade no nível da vontade de Deus. O que Deus fala é vontade dEle. O que Deus fala é honra dEle. E nós só temos que acreditar e possuir. Então quando Deus diz que vai nos dar o Espírito, irmão, hoje é a última mensagem dessa campanha de renovação da esperança. E semana passada nós falamos da saudade do povo que estava na Babilônia, temendo as circunstâncias que eles não conseguiam mais nem pensar na possibilidade de como eu vou voltar para aquele lugar. Era tão bom lá, era tão maravilhoso quando Deus nos assistia, nos honrava, nos abençoava. Agora nós estamos aqui envergonhados, prisioneiros, estamos aqui debaixo de canga, de jugo, de sofrimento. Nós não temos mais alegria, não temos mais vontade nem de cantar. Eu não sei se você sabe, irmão, eu não estou falando de música, mas a palavra de Deus fala que o homem segundo o coração de Deus foi o homem que mais compôs salmos. Salmos são expressões de uma experiência em forma cantada. É um homem que foi levado a ministrar a Deus na maior das suas dificuldades.
nas suas pelejas mais terríveis. Você dá uma olhada para o salmista e você diz: nossa, esse homem devia ser muito ruim, devia estar fazendo muita coisa errada. Ele falava, querido, que laços de morte surpreenderam ele, torrente de impiedade colocaram medo nele. Mas aí ele diz: então eu invoquei o Senhor, eu clamei ao meu Deus, eu invoquei o nome do Senhor, o meu louvor penetrou a sua presença, e de Deus saiu raios, e desbaratou os meus inimigos. Aí ele diz: com o meu Deus eu venço as batalhas, eu salto as muralhas, eu persigo o inimigo, eu não volto enquanto não dê cabo de cada um deles, porque o Senhor me revestiu de força para a batalha. Então eu vergo um arco de bronze. Por que, querido, um homem no dia da dificuldade começa a cantar? A Bíblia diz que a boca dele, como diz o Salmo 45, eu acho maravilhoso o Salmo, é uma linguagem do Espírito, a liberdade de falar, querido. Você tem uma língua, sabe onde que o Espírito tocou a sua vida? Na língua, encheu o teu coração, te fez uma nova pessoa, mas te ensina a falar, e a falar com propriedade, falar com capacidade. Não estou falando de gramática, eu estou falando de falar do céu, das coisas eternas. A Bíblia diz no Salmo 45, ele faz a minha língua como a pena de um habilidoso escritor. Na sua boca se extravasou a graça, e eu comecei a compor para o meu rei tudo aquilo que estava no meu coração. Por quê? Porque este Deus, querido, se move. Quando você acredita que Ele está com você, você canta. Não importa o que esteja acontecendo, a canção flui. E a canção não é uma música, a canção é uma palavra de fé. A canção é uma experiência com o Senhor que se transforma num poder maior. E aí, querido, aquilo se torna uma forma de caminhar com Deus. O Davi, eu não sei, querido, eu acredito que ele não conseguiu compor tudo, mas o homem era habilidoso demais. E eu penso que em a caminhada dele, porque ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, ele ensinou as pessoas a caminhar em adoração, a caminhar em liberdade. Porque é quando eu não consegui chegar quinta-feira passada na liberdade, porque o Salmo de número 137, veja aqui comigo, nós vamos ler para continuar o raciocínio. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai, cantem os cânticos de Sião. É impossível alguém que não tem experiência com Deus. Eu vou dizer isso para você porque às vezes a igreja, ela não percebe a linguagem da fé que Deus trouxe para a terra. Nós somos os maiores compositores, nós somos os maiores artistas, no sentido espiritual, daquilo que Deus espera projetar para a terra. Deus espera um coração que se encha de fé, capaz de compor em forma de letra aquilo que vê Deus fazendo na sua história, na sua vida. Essa experiência é que nós chamamos de adoração, porque adoração é experiência com Deus. Adoração é uma forma de eu viver. Eu posso estar na maior das minhas dificuldades. Hoje eu ia até pedir para o Bruno com o Elton para a gente ministrar aquela canção Milagres. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Porque essa canção encheu meu espírito. E eu comecei a cantar: sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu tenho certeza que coisas estavam acontecendo, querido. E eu continuei invocando: sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Essas são palavras que Deus dá para você ter liberdade de vencer aquilo que você não sabe que está acontecendo. Essa liberdade, querido, é o que falta na igreja nesses dias. Não é cantarmos apenas quando estamos juntos aqui, não. Não é ministrarmos apenas quando estamos com o instrumento, com os irmãos, com harmonia, com melodia, com arranjo, não. Nós temos uma canção dada por Deus lá no dia da nossa dificuldade, lá na frente do inimigo, lá diante, querido, da peleja. A nossa esperança precisa ser refeita. É lá aonde o mal tenta nos envergonhar,
A palavra de Deus diz que Jesus, ele cantou um cântico antes de ir para a cruz. Ele cantou. A palavra de Deus não diz qual foi o cântico, mas a Bíblia diz que eles cantaram um cântico e eles então foram para o Vale de Cedron, para o jardim. E lá então ele pede para os discípulos: vocês podem vir comigo orar um pouco? Minha alma está angustiada até a morte. Você já imaginou o Redentor do céu e da terra dizer: você pode me fazer companhia na minha dor, na minha aflição? Eu estou passando por um momento muito difícil, me ajudem agora em oração. E a Bíblia diz que ele se retira um tiro de pedra e ele clama: Senhor, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a liberdade que ele tinha de viver o que Deus queria, trazia ele de volta para dentro do que o Pai estava fazendo em nosso favor, porque ele estava na iminência de concluir tudo aquilo que Deus desejava. Eu vou dizer para você, querido, como uma resposta para os teus sofrimentos, lutas e muitas coisas que você já diz assim: eu não aguento mais. Você precisa superar e suportar numa adoração e numa gratidão a Deus, dizer: Senhor, se não vai ser feito do meu jeito, eu sei que o Senhor tem um jeito disso acontecer, e eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo à tua vontade. E a Bíblia diz que ele orou, porque enquanto há possibilidade, irmão, a gente insiste em querer resolver na nossa força, do nosso jeito. Mas nós temos sempre que dizer ao Senhor: olha, Deus, eu não estou vendo a possibilidade, eu não estou enxergando o caminho, eu não estou vendo a solução, eu não estou mais sentindo a esperança de que isso vai mudar, mas contudo eu me entrego ao Senhor, faz a tua vontade. Irmão, isso é liberdade. Isso é a verdadeira liberdade do poder de Deus. Mas sabe o que muitas vezes acontece conosco? Que na nossa luta, na nossa aflição, na nossa dor, no nosso desespero, a gente levanta e fica com raiva. A gente levanta, bate a porta. A gente se aflige e fala palavras que não deveríamos falar. A gente fica mal-humorado, ressentido. Ao invés de nós nos rendermos ao Senhor e dizer: eu sei que o Senhor tem uma solução. Clame essa solução a Deus. Não se entregue àquela dificuldade. A tua liberdade é tudo que você tem para mostrar para esse mundo que Deus existe. No dia que você não tiver liberdade de mostrar que Deus é real para você, realmente você está na Babilônia, no cativeiro ou na cova. Todas as coisas que você considera uma forma difícil de: não consigo mais, não sou mais feliz, está tudo perdido, minha saúde, meus negócios, isso tudo é cativeiro, é buraco, é cova, é escravidão, é domínio, é zombaria do inimigo. Estão tirando de proveito da minha história. Tudo isso, querido, é porque a nossa liberdade foi tirada, porque nós paramos de exercer diante de Deus o direito de viver na sua presença. Problema não impede você de estar na presença do Senhor. Lutas nunca foram problemas, querido, de tirar as pessoas daquilo que eles são capazes de viver. Nós falamos de Agar. Você lembra como o Senhor falou conosco? De Agar. A Agar recebeu uma palavra, não soube honrar a palavra, se esqueceu, se perdeu. Se não é Deus indo buscar, porque Deus é generoso, misericordioso, Deus promete coisas que você não imagina, mas Ele não apenas promete, Ele vai lá e diz assim: eu falei para você? Está aqui o que eu disse. Falei e fiz. Toma aquilo que é teu. Nós não andamos com um Deus qualquer, irmão. Não é um Deus que precisa ser lembrado no sentido de que Ele não vai fazer isso para mim. Não, você precisa lembrá-lo no sentido de adorá-lo, dizer: ó Deus, não importa quanto tempo esse negócio aí, parece que está meio estranho o tempo, mas eu vou continuar te servindo e te honrando. Essa adoração, querido, muda tudo. Vamos lá para o Salmo 80, porque nós precisamos encerrar hoje esse contexto, não a ministração toda sobre esperança, sobre renovação, mas hoje nós encerramos esse ciclo dessa campanha. Porque muitas pessoas não têm esperança, porque perderam a liberdade. Você sabe que falta de esperança é cativeiro. A minha vida está detida num lugar, então eu não vejo mais perspectiva. Eu não tenho esperança de voltar, de ser feliz, de construir, de casar, de chegar em tal lugar,
de ter um ministério tal, de entrar naquela empresa, de formar uma família, aconteceu um acidente, agora eu estou aleijado, agora eu não enxergo mais bem, agora eu estou passando por problema de saúde, eu não tenho mais meios, eu dependo disso, eu dependo de fulano, eu sou uma pessoa totalmente agora necessitada. O que é isso? Cativeiro. Isso é escravidão. Porque Deus nunca disse que nós, irmãos, teremos alguma impossibilidade por causa de coisas que eu e você não conseguimos fazer, porque quem faz tudo para nós é o Pai. Amém, irmão? Por mais que você tenha 100 anos, o Pai continua dizendo: filho, você é o meu favorito, meu predileto, meu filho amado em quem eu tenho prazer. Somos como Jesus, querido, nos pega no colo. Nós somos como a menina dos seus olhos, ninguém toca, não mexe. Ele nos planta, Ele nos rega, Ele nos faz prosperar. É um Deus generoso, querido, é o nosso Pai. É tão maravilhoso pegar a criança, né? Agora os nossos filhos, meu, já está tudo grande, não dá para pegar mais no colo, irmão. Mas fala como é gostoso pegar, quando você abraça. Agora você olha de outra forma, pensa no Pai fazendo isso conosco. Então, quando nós falamos, terminando o raciocínio da Agar, quando ela fugiu para o deserto, o Pai foi lá, através do anjo, disse: volta, a tua liberdade está em viver aquilo que eu te dei. A tua liberdade não é viver correndo de problema, porque tem gente que pensa que ser livre é não se... tem que ver aquela pessoa na minha frente. Não, é você ver aquela pessoa na frente e saber que você é livre. Enquanto eu estava falando isso, sabe de quem que Deus me falou? Do Jacó. A Bíblia fala que o Jacó não era um homem livre, com tudo que ele tinha, era escravo do medo que ele carregava. Com toda a promessa que ele carregou lá em Padã Arã, na casa do seu tio Labão, foi um homem assombrado por tudo aquilo que ele havia feito de errado no passado. Passado é uma coisa difícil de lidar, de quebrar, de arrancar, de destruir. Machuca muito o passado das pessoas, querida. Eu sei por experiência própria, a alma nossa, ela é uma coisa terrível de lidar. E quando você faz coisas no passado que ficam vindo à tona, só a tua liberdade em Deus te restaura a uma nova vida, para você poder olhar de novo e saber que Deus não mudou. E que agora você, porque Ele não mudou, você pode ser transformado à imagem dEle. A nossa vitória está exatamente em que nós não conseguimos colocar em Deus que os nossos problemas é o motivo de eu não ter paz e alegria. Meu casamento, aquela empresa, aqueles negócios, aquele serviço. Você nunca vai conseguir colocar em Deus que aquilo que está acontecendo com você é por causa de alguma coisa. Ele vai continuar diante de você, até que você cresça, amadureça, como este ano 30 do ministério, ser uma pessoa responsável, de saber que quem vai transformar a sua vida na realidade que você precisa, é olhar para Jesus firmemente. Ele não muda e Ele nos transforma na imagem dEle. Você tem que ceder, querido, você tem que se humilhar. O Jacó, ele achou que, voltando lá para ele, né? Porque eu acho que Deus está tirando algumas pessoas de cativeiro aqui. Deus está tirando algumas pessoas de passado que elas continuam insistindo. Minha vida é assim. Nós já vamos para João 5, que nós lemos semana passada também. Mas o Jacó, o medo dele era tão forte, querido, que ele não esperava outra coisa senão a morte. Ele não tinha esperança de viver depois que se encontrasse com seu irmão, a quem ele aprontou a maior de todas as façanhas do seu caráter distorcido sem Deus. Irmãos, nós somos uns travessos daquelas piores espécies. Pensa em alguém capaz de fazer o mal para outro sem Jesus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. É essa daí. Tem coragem de fazer o quê? O mal para outra pessoa. Sem Jesus. Sem Jesus, nós somos pessoas perigosíssimas. Eu estou falando do Jacó que fez para o irmão, que fez para o pai e fez para a mãe. Eu não estou falando que ele fez para o vizinho ou lá na empresa. Eu estou falando que fez para quem mais amava. As feridas causadas pelas pessoas mais queridas são as mais difíceis de serem curadas. Quando você confia muito na mulher, quando você confia muito no marido,
confia muito naquele filho, confia muito naquele patrão, confia muito naquele amigo, e ele te trai, ele te esculhamba, ele arrebenta com a sua autoestima, ele te expõe para todo mundo como alguém que não tem valor. Querido, é coisa muito complicada. E a palavra de Deus diz que o Jacó fez tudo isso, e ele não tinha mais cara. A vida dele não rendeu nada, senão sofrimento e mais medo. Porque enquanto você não resolve esse negócio que você fez, que eu fiz, eu sei, porque é assim que a gente sai da cova. É só com arrependimento, confissão e acreditar que Deus não está de mal conosco. O problema das pessoas é que elas acham que elas têm que pagar caro por aquilo. Jesus foi para a cruz exatamente por causa desse lugar que você não conseguia e eu não conseguia sair. Ele pagou para você ter liberdade de pegar o que é seu, que foi tirado pelo pecado, pelo diabo, pela morte, pelo inferno, para que eu e você possamos outra vez voltar à vida, irmão. Aí o Jacó chega lá, naquele vale, em Peniel, e a Bíblia fala, querido, que não foi fácil. Ele estava voltando para casa com ordem de Deus. Tem muita gente, querido, a Bíblia é tão atual. Deus está falando com você aqui? Está falando com você? Então, eu quero que você tire essa sombra da sua vida hoje. Para de andar com essa sombra que fica toda hora desfocando a sua fé, desfocando os seus olhos da realidade de Deus. Vivendo assombrado. Você já teve a sensação de que parece que tem uma sombra, tem uma coisa que está andando com você? Para descontrair, eu fui ver um vídeo ontem, eu dei tanta risada. Eu vi um videozinho das crianças com medo da sombra delas no sol. Irmão, que dó. A criança com medo da sombra, ela corria e ela ficava desesperada. Eu falei, Deus, quando a gente é criança, a gente tem medo da sombra. Tem medo da sombra. O que é a sombra, pastor? É aquilo que você não tem explicação. Como é que aquilo está te seguindo daquele jeito? Mas a palavra do Senhor diz que o Jacó, com mais medo que ele tinha uma palavra de Deus. Diga, com todo medo que possa ter na minha vida, eu tenho a palavra de Deus. Então eu quero que você faça dessa palavra a única saída da sua liberdade, para você voltar a olhar para as pessoas que sejam machucadas ou não, você honre elas. Você mostre para ela que você mudou, você fez aquilo porque você era, e eu também era uma pessoa sem Deus. Xingou, falou, mentiu, trapaceou, seja lá o que for, querido. Estamos aqui para remover o mal. Estamos aqui para ser libertos. Mas tem coisa que você não sai. Se não abrir a ferida, não enxergar o que existe, não tratar, não tem libertação. Não existe vitória, não existe vida, não existe riqueza, não existe nada. A Bíblia diz que então Jacó ele separa 3 bandos para encontrar-se com seu irmão, mas o que ele esperava era a morte, quando ele se encontrasse. Ele preparou presentes, ele achou que podia continuar assim, vamos ver, eu vou lá, a gente vai se ver, quem sabe, depois de 20 anos, né? Pastora, 20 anos. As pessoas não mudam assim, querido. Quantos anos você tem? Quanto você mudou? Eu penso de mim, querido. Tem coisas que eu vejo e digo, meu Deus, eu estou com 50 anos e ainda não mudei isso. Meu esposo disse que eu falo do mesmo jeito ainda que eu, da terrinha, eu estou com mais de 20 anos que vim do Pará para cá, continuo chiando, aí não perdi o sotaque, irmão. Não perdi o negócio. Então, como é que a gente muda assim? Deus tem misericórdia, longanimidade, Deus tem paciência, querido. Mas se você quiser entrar na tua herança, você vai ter que ser livre desse lugar e dessas coisas que estão acontecendo. Você está entendendo? Você precisa largar essa realidade que não deixa você possuir aquilo que é seu. O Jacó, mesmo com a promessa, como nós, irmão, se desse, a gente fazia muita coisa sem resolver outras. Fala sério. É difícil resolver pepino, né? Eu não gosto. Hoje o pastor brincou comigo, ele disse assim, eu quero marcar um atendimento com a pastora Antônia. Eu disse, ixi, vou orar uma semana para poder te atender então. Brincando com ele, né? Querido, você pensa que é brincadeira? Imagina alguém diz assim, quero conversar com você. Você entra na sala do patrão, ou o seu pai chama você para conversar, ou o seu amigo legal diz, eu queria bater um papo com você. Irmão,
a coisa vai ser, coisas ali vão acontecer. Toda conversa é um embate. Por isso que os homens são meio difíceis de relacionamento. O maior problema nosso é relacionamento. O maior problema nosso é de não saber conversar. A gente prefere não tocar no assunto e pensa que ele vai simplesmente evaporar. O negócio continua lá. Você entende? Nós somos, infelizmente, a gente tem facilidade de falar do problema dos outros, mas para falar dos seus problemas com a pessoa certa. Qual que é a pessoa certa? A pessoa com quem você tem o problema. A pessoa certa não é falar para sua mãe do seu irmão. Não é falar com o seu amigo da sua esposa. Você só resolve quando você conversa com a pessoa certa. O problema do Jacó era um problema de caráter. E ele nunca ia conseguir ter uma conversa com seu irmão, porque ele tinha um caráter distorcido. Ele pensava mal no seu coração a respeito do seu irmão. Quando você tem uma visão errada, vamos supor, eu dou uma olhada para os irmãos e falo, ixi, você já tirou conclusões precipitadas das pessoas? Pois é. O Jacó achou assim, meu irmão não está nem aí para nada, não faz nada direito, faz tudo errado que o meu pai pede, faz tudo que a minha mãe não gosta, e esse cara vai ficar com aquilo que é mais precioso, vai ficar com a herança, vai ficar com a primogenitura. Pensa, querido, como é que o Jacó olhava para o irmão dele? Está pensando que ele é quem? Só porque ele nasceu primeiro, ele pensa que ele tem direito a tudo? E ele fez assim, eu penso que muitas coisas difíceis, que levou ele a tomar aquela decisão errada, de trocar os pés pelas mãos, ficou sozinho, perdeu família, perdeu tudo. Depois, quando casou, ao invés de receber uma mulher, ficou com 4. Eu penso que isso aí foi angústia, irmão. Uma mulher já basta, já é suficiente para deixar doido qualquer cabeça, né? Deus fez as coisas certas, é um só para uma esposa. Mas a terra lá era daquele jeito, a cultura lá era daquele jeito, e o Labão muito esperto. Mas a situação precisava ser resolvida. Você pode dizer, mas fulano me passou a perna. Você tem Deus ou não? Você tem Deus? Então, querido, para de ficar com churumela. Para de ficar inventando confusão aonde Deus está te chamando para um acerto de conta. Passou a perna no Jacó, Deus estava lá esperando. Jacó, até quando você vai ficar aí dizendo isso, dizendo aquilo outro? Querido, é só com Deus que você é livre. A conversa tem que ser com quem pode nos consertar. A conversa tem que ser com o problema que eu causei. E a palavra de Deus diz que ele então vai para a presença do Senhor. E ele passa a noite orando, porque era muita coisa para resolver. Pastora, quanto que eu tenho que resolver na minha vida? Eu não sei. Você que sabe. O Jacó, a questão não era o quanto ele tinha que resolver. Era o tempo que ele tinha para se deparar com a situação, que se ele não resolvesse, ele ia morrer. Escuta que Deus está falando com você aqui. O problema não é o tempo que eu acho que eu vou ter. Eu acho que eu vou ter tanto tempo. O problema é que eu vou ter que, amanhã, encontrar com essa situação. E se eu não estiver resolvido na minha vida, eu vou morrer nela. Ou você é livre em Deus, ou nós perecemos na mão do inimigo. Porque a palavra de Deus diz que o Jacó, ele tinha que, por mais que ele tinha muita coisa para resolver, ele sabia que mesmo sendo muita coisa para resolver na vida dele, ele não tinha tanto tempo assim para fazer aquilo. Ele precisava ser correto naquela oportunidade que ele tinha. Igreja, eu não sei o que você andou fazendo, hein? Diga para a pessoa que está do seu lado, eu não sei o que você andou aprontando. A conversa ficou meio tensa aqui, viu, irmão? Eu não sei o que você andou aprontando. Mas Deus está dizendo aqui coisas que só o Espírito Santo sabe aonde que esse negócio vai dar. O Jacó sabia, ele não tinha tanto tempo, o irmão ia chegar, e se ele não resolvesse do jeito certo, ele ia continuar na morte. Porque, querido, eu não consigo acreditar que você é feliz quando você não é livre. Eu não consigo acreditar que você tem esperança de viver bem, seja com quem for, quando você não é livre.
Jacó não era livre, não tinha liberdade, como aquele povo estava na Babilônia, cativo, não podia cantar, não podia invocar e dizer: Deus é todo poderoso, eu estou todo lascado, que poder tem esse Deus se a minha vida está toda arrebentada? Não podia invocar o Deus do pai dele, porque o Deus do pai dele tinha feito coisas extraordinárias, o Deus do avô dele fez coisas inexplicáveis. Como é que ele poderia falar desse Deus se na vida dele nada estava acontecendo? Vamos lá, eu vou deixar você no Salmo 80 sem ler. Vamos lá para João. Aí depois você lê o Salmo 80, nós vamos mencionar ele, querida. É lindo o Salmo 80, maravilhoso. Fiquei deslumbrada com ele. Eu amo tanto João, Evangelho, capítulo de número 5. Eu amo tanto a palavra de Deus, querida, ela me libertou tanto. É tudo na minha vida, é tudo na minha vida, tudo pela palavra de Deus, tudo. Eu não tenho uma coisa verdadeira na minha vida que não tenha sido dado por uma palavra da boca de Deus, que não tenha saído uma inspiração para que eu consiga enxergar melhor, pensar. É tão lindo Jesus. João capítulo 5, o versículo de número 24. Só para explicar o Jacó que estava entrando na morte. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, diga: quem ouve a palavra de Deus e crê no Deus que falou, diga: tem a vida eterna, não entra em juízo, diga: passou da morte para a vida. Diga: quem ouve a palavra de Deus e crê no Deus que falou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa linda. Fala se isso não é bom, irmão. Deus está dizendo: eu te dou a minha palavra. Quando o Senhor falou para Abraão, ele disse o que para Abraão? Abraão não tinha esperança, querido, de ser pai. Não tinha jeito, irmão. E aí? Vou ficar infeliz porque não tem jeito? Não, tem Deus. Diga: para aquilo que não tem jeito, tem Deus. Porque para nós muitas coisas não tem solução, não tem jeito, tem Deus, irmão. E o Senhor, a Bíblia diz que jurou por Ele mesmo, não tinha por quem jurar para falar para Abraão: Abraão, eu vou te dar o filho, Abraão. E o Abraão, com a promessa, foi lá e teve com Agar. Deus foi lá e repetiu para ele: anda na minha presença e seja perfeito, acredita no que eu falei para você, eu vou te dar um filho, você vai ter um herdeiro para viver aquilo que eu estou falando com você. Diga: Deus é fiel e eu vou viver o fruto dessa palavra. Irmão, eu quero que você creia. Hoje eu lembrei Deus de muitas coisas. Falei: Senhor, o Senhor lembra? Ele só falta falar em voz audível ali comigo, tipo assim: lembro, filha, está tudo bem, eu sei. É tão gostoso falar com Deus, irmão. É tão bom. Eu gostaria que você tivesse o prazer de ver Ele em tudo aquilo que você passa na sua vida. Porque daí você ia parar de ficar nessa vida sufocada. Porque aonde Deus está tem liberdade, tem calor, você entende, né? Tem calor, mas eu não vou ficar sufocada com o que eu tenho que fazer. Tem responsabilidade, tem que entregar isso, tem que pagar a conta, mas eu vou te dar um exemplo bem simples. É como se entre eu e o problema, assim, a primeira cadeira ali, o Senhor está aqui, tipo assim: filho, olha para mim. Aí eu e você, quando não temos liberdade em Deus, a gente deixa essa coisa tocar muito em nós. A gente deixa essas aflições ferirem. Às vezes tira, irmão. Você já se ralou? Às vezes a gente se machuca porque a gente não vê Deus que está ali querendo nos impedir de passar por aquilo. Então tem a dificuldade, tem a necessidade, tem. Mas o que ele está dizendo aqui? O Jacó, ele tinha que tomar uma decisão. Você está vendo, nós estamos falando de muitas coisas aqui. Ele tinha que se consertar antes de ver o seu irmão, porque senão ele ia morrer. Antes de você entrar em qualquer problema que você tem que resolver, primeiro você fale com aquele que tem todas as soluções, que transforma a sua vida. Se você sair da presença de Deus cheio de razão, Deus não falou com você.
Se você sair da presença de Deus convencido que você está certo, você está errado. Nenhum homem jamais foi até Deus e pôde levantar a cabeça e dizer: eu sou. Todos chegam diante do Senhor, recebem o favor e eles confessam: Senhor, pequei, dei lugar, cooperei, favoreci aquela situação. Se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito, todos temos parte naquilo que está acontecendo contrário na nossa vida. E Deus não nos chama para entrar mais na condenação daquilo que eu já fiz de errado. Ele está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou a palavra, que é o próprio Deus, não entra em condenação, porque ele tem um poder de vida para ele sair da situação. O Jacó, querido, ao invés dele entrar na loucura de pensar: Deus, o dia está amanhecendo, meu irmão está chegando com 400 homens, ai de mim, o que eu vou fazer? Deus, tem uma mulher. Eu penso que no começo da oração do Jacó, ele orou por muitas coisas. Mas aí quando o dia foi rompendo, a coisa não tinha sido resolvida. Porque o Jacó era difícil, que nem nós, irmão. O povo da Babilônia queria dizer para Deus: ai Deus, o Senhor nos deixou nesse lugar. Dá uma olhada no que Deus vai dizer para eles lá no Salmo 80 depois. O Senhor disse assim: eu plantei vocês como uma delícia, como uma vinha, meu povo favorito. Não sou eu que estou proporcionando, que estou concordando, que estou tolerando, que estou deixando isso tomar conta da vida de vocês. A palavra do Senhor diz que o Jacó, ele ficou muito tempo tentando vencer o anjo, tentando provar, tentando tirar lições em seu benefício, até, querido, que o dia estava rompendo e ele não ia de maneira nenhuma parar, porque ele queria a bênção. A bênção é a sua liberdade, querido. Não tem coisa maior do que a liberdade. Diga: não tem nada maior do que a liberdade. E liberdade eu quero que você entenda como salvação. Vamos lá para o Salmo 80. O conjunto louvor pode estar comigo no altar? Nós só vamos mencionar para você entender que a sua liberdade Deus já conquistou lá naquela cruz para você. E nessa liberdade toda a esperança foi restaurada. De você sentar e conversar como amigo e não como inimigo. Porque quando as pessoas não têm liberdade, esses dias eu estava conversando com a minha irmã, não sei se ela está online lá em Palmas, a Maria, e eu falei para ela, minha irmã, porque nós estamos resolvendo a questão do inventário, né, que agora tanto o meu pai quanto a minha mãe foram embora, e o meu pai tinha uma casa. E aí você sabe, nós somos muitos irmãos. E aí as situações às vezes tentam, né? Irmãos, é difícil lidar com irmãos, querido. Não é fácil não. Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado, diga: você não é fácil não, diga para ele, pode falar. Você não é fácil não. Viu? Vocês não são fáceis não, viu? O que me impede de pegar esses meninos aqui, querido? Jesus, o amor dele que enche meu coração, aí eu amo eles. Aí a gente vai tão longe, não sei nem quantos anos a gente está junto, numa aliança que já podia ter ido por água abaixo. Aí eu falei para ela, minha irmã, é o seguinte, essa situação é a última oportunidade que Deus está te dando, para você olhar, não do jeito que você está vendo, mas olha como a única oportunidade e última, que o pai e a mãe nos deu, para nós estarmos juntos. Porque talvez nunca mais nós vamos estar juntos em qualquer outra coisa. Eu falei, a única coisa que exige que todos nós estejamos ainda juntos, porque enquanto eu tinha mãe, a gente era obrigado a se juntar, porque nós tínhamos uma mãe. Porque as pessoas não querem deixar a sua vida para estar com o outro, para gastar. Quem é que vai gastar para estar com você, irmão? Depois ela mandou mensagem para mim, agradecida, chorando, porque às vezes nós não entendemos, querido, que aquilo que está acontecendo na nossa vida é a nossa chance de mudar, a nossa chance de Deus corrigir o nosso caráter.
corrigir o jeito que nós reagimos e pensamos. O Jacó queria ser livre, mas ele não podia, com aquela vida toda arrebentada daquele jeito, toda cheia de marca, de doença. Veja o Salmo 80 para nós terminarmos. O Senhor mudou aquele homem lá, e Ele vai mudar a sua vida hoje nessa campanha, amém, querido? Esse é o Asaf que está escrevendo. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Olha que oração. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dar-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto? Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Olha o que Deus havia feito. Dispuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriam, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribastes as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pupulam no campo. Ó Deus dos exércitos. Eles estavam cansados, querido, de ver essa situação. Volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Você está vendo que quando o rosto do Senhor favorecesse ele, os inimigos iriam parar de afligi-los. Seja a tua mão sobre o teu povo e a tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Ele estava falando, estamos mortos, não temos nem como orar ao Senhor. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Olha que salmo, querido. Que dificuldade, que luta. Você vê que o salmista está falando de coisas de animais. Assim como em muitos cativeiros, em muita história das civilizações, algumas eles usavam a arte para retratar, porque eles não poderiam falar. Por exemplo, aqui acontece morte, injustiça e tal. Então alguns usam artes, outros livros, outros canções, porque dependendo de como você falasse, você não teria nem chance de mais um dia de vida. Então esse salmo é um retrato de como o povo estava passando, de como eles se sentiam um pasto. Eles só produziam para os outros, eles só davam a sua vida, eles não tinham esperança, estavam mortos. E eles retratam isso como uma videira abandonada, que todo mundo vai lá e pega as uvas e não tem ninguém que cuida mais dela. Eles estão falando da vida deles. Eles estão usando uma forma poética de expressar como que eles estão se sentindo. Será que você tem uma... Você lembra que eu falei para você, se a gente pintasse na semana passada um quadro, como é que você seria? Você lembra da mensagem da semana passada? Pois é. Agora você pensa como é que eles se viam, como era a realidade deles, tão escravizados, que eles se sentiram alguém invadido. Tudo acontecia, entrava lá e destruía tudo. E eles pedem várias vezes: Senhor, nos restaura, e nós seremos salvos dessa situação. Senhor, restaura, ilumina nosso rosto, e esse mal não vai mais acontecer. Então hoje, querido, eu gostaria que nós fizéssemos esta oração ao Senhor, mas confessando, não falando do inimigo, porque você vai ver aqui que o salmista está falando para Deus, como é que eles se sentem em relação a Deus. Quando a nossa oração para de ser, por que o fulano, por que não sei o quê, é porque você realmente encontrou Deus. Enquanto a sua oração é só por problema, você ainda não alcançou a sua liberdade.
E o salmista está falando aqui: Senhor, é contigo, é o teu favor que eu preciso. Porque eu penso que a gente luta de muitas formas, querido, para pedir ajuda de muitas pessoas. Eu me lembro desse terreno aqui para comprar. Se coloca de pé comigo. Quando nós fomos adquirir essa terra, nós não obtivemos o favor de muitas partes. Aonde a gente precisou pedir ajuda, não havia recurso que pudesse nos favorecer naquela situação. E aí, pastora, eu não podia, querida, perder a oportunidade da oração que eu sempre fiz a Deus. Eu pedi a Ele o privilégio de que Ele me desse a oportunidade de estabelecer uma casa onde Ele pudesse ser Deus e Ele pudesse governar e fazer as coisas do jeito que Ele queria. Mas eu não tinha dinheiro e não tinha mesmo, a igreja pequena, com muitas dificuldades. Mas eu tinha Deus, irmão. Como assim, né? Desistir de tudo porque eu não tenho o favor das pessoas, a ajuda das pessoas, me ofender, porque a gente sabia que as pessoas poderiam se elas quisessem. Mas sabe quando Deus quer que você se volte para Ele, não importa quem pode fazer, Deus quer que você diga para Ele: Senhor, é o Senhor que vai fazer isso para mim. Quando eu me voltei para Ele, eu disse: Senhor, é o seguinte, se essa terra é minha, esse terreno estava à venda, o Senhor vai guardar ele para nós, e o ano que vem nós vamos trabalhar esse ano. Eu pedi para Ele, talvez se eu tivesse mais experiência, eu tinha pedido 6 meses, 3, para conquistar, né? Pedi 1 ano. Agora eu estou mais sabida, viu, irmão? Agora eu não peço assim tanto longe assim, não. E o ano que vem, aí o Senhor me favorece, querido. Quando deu 1 ano, a pessoa colocou a placa de venda e ligou para mim. A mãe da dona do terreno ligou para mim. E aí foi aquela batalha da palavra do Senhor. E Deus estabeleceu, sem nós termos condição nenhuma, querida, apenas com a promessa que Ele havia feito. Nós fizemos um consórcio e Deus liberou todas as coisas. Nós fomos fazer o registro aqui lá em Americana. O bispo César foi lá conosco para assinar. E aí vem todas as outras demandas. Mas quando que funcionou, pastora? Funcionou quando eu voltei para Deus e disse: Deus, eu não tenho, mas o Senhor tem. Então eu quero que você agora, nós vamos adorar. E enquanto nós estivermos adorando, pedindo a Ele, para Ele vir despertar os nossos corações, encher a nossa vida de água, né? Um frescor do Espírito. Você vai deixar o Senhor te levar a pensar: Deus, o que eu perdi